Seja bem-vindo à Escola Bíblica Modular. Hoje nós vamos aprender sobre os livros proféticos. Solta aí a vinheta. Hoje nós vamos aprender sobre os livros proféticos do Antigo Testamento. No livro do Antigo Testamento nós temos vários profetas, mas alguns deles não aparecem com nome em um livro específico dele, um livro contando a história dele, um livro escrito por ele. Então a gente tem Elias, temos Eliseu, tem outros profetas que não aparecem com o nome estampado no livro. Mas nós temos alguns que eu quero encerrar, os estudos do Antigo Testamento falando sobre esses profetas. Primeiro tem os profetas maiores e depois os profetas menores. Tem essa divisão. Os profetas maiores, eles aparecem primeiro. E eles são maiores por causa do tempo da profecia. E além do tempo da profecia, o tempo de profecia é também, a gente vê isso no tamanho do livro. Então, quando a gente vai avaliar entre os profetas maiores e os profetas menores, Ezequiel, Daniel, Jeremias, eles são maiores, e Isaías são maiores do que os outros profetas, são considerados profetas menores. Nós temos 5 profetas maiores, sendo só 4 livros, porque Lamentações é uma complementação do livro de Jeremias, e nós temos 12 profetas menores, encerrando assim o tempo da profecia no Antigo Testamento. E nós vamos aprender aqui sobre a questão como é que a gente divide eles. Então nós temos Reino do Norte e Reino do Sul. Todos os reis do norte foram terríveis e não obedeceram ao Senhor. Então os profetas que profetizaram o reino do norte, eles sofrem também por causa que o povo não se converte, o rei não obedece, mas mesmo assim a gente vê profecias acontecendo no reino do norte. O reino do sul, nós tivemos alguns reis obedientes ao Senhor. Então nós vemos alguns reis que eles são bem-sucedidos, obedientes ao Senhor, e a gente vê que alguns profetas foram ouvidos. E aí, antes do cativeiro, a gente tem profetas do norte e profetas do sul. Durante o cativeiro, a gente só tem profetas do sul. E depois do cativeiro, a gente só tem profetas do sul, porque o reino do norte encerra durante o cativeiro. Então, durante o cativeiro, a gente não tem profeta mais. No reino do norte, a gente tem 3: Amós, Oséias e Jonas. Esses 3 profetas são profetas do reino do norte que profetizaram e não tiveram muito êxito. 2 aqui que eu quero chamar a atenção desses 3 é Oséias. Oséias fala muito sobre a questão do povo de Israel ali, do reino do norte, estar tão envolvido com tanta idolatria, tanta prostituição, tanto pecado, e a Bíblia utiliza ali Oséias casando com uma prostituta, ele restaura a vida dessa prostituta e ela volta lá para o pecado novamente. Assim estava o povo de Israel. Então o profeta é o instrumento de Deus para trazer esse processo, de restauração, de purificação, mas o profeta sentia na pele aquilo que tinha que ministrar. O profeta Jonas, lembra do grande peixe? É esse profeta, e Jonas, ele profetiza para o reino do norte, mas não tem muito êxito, mas Deus chama esse profeta para profetizar para um povo que não é dele. E o que Jonas fica mais incomodado? Por quê? Ele profetizava lá para o reino do norte, ninguém se convertia. E aí ele profetiza para os ninivitas em uma pregação mal feita, mal elaborada, e o povo vai lá e se converte todo. Um povo mais ou menos de 120 mil pessoas. Então a gente vê um profeta do reino do norte sendo bem sucedido fora do seu povo. E para a gente fechar os profetas do reino do norte, eu quero também não deixar de falar de Amós, que é o 3º profeta do reino do norte. Os profetas do reino do sul, nós temos Isaías, Jeremias, Joel, Obadias, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Naum. Esses viveram antes do cativeiro. E aí Jeremias está aí, mas guarda Jeremias. Então,
todos esses profetas, eles profetizaram para o reino do sul e profetizaram antes do cativeiro. Então eles profetizaram antes daquele sofrimento. Alguns eles foram instrumentos de Deus para falar: gente, olha, se convertam, gente, muda a postura, vocês vão ser levados cativos. E Deus usava os profetas, mas mesmo assim o povo continuou teimoso e obediente ao Senhor. Um profeta maior, que é Jeremias, ele sofre muito, é chamado de o profeta chorão, por isso que a gente tem Lamentações de Jeremias. E esse profeta, ele passa, irmãos, muito bocado, mal bocados, né? E ele passa o tempo do antes do cativeiro, mas esse é um profeta que viveu antes do cativeiro e ele é levado para o cativeiro e continua profetizando lá. Então é um profeta que passou por esse tempo que não era escravo e depois se torna escravo. E durante o cativeiro a gente tem o profeta Ezequiel, que ele nasce e morre lá no tempo do cativeiro. E a gente também tem Daniel, que ele é levado, né, para o cativeiro, mas também o tempo de ministério, o tempo de profecia dele também é no tempo lá do exílio. É interessante falando sobre Daniel. Daniel tem, a gente vê o livro de Daniel, a gente tem que observar que é um livro também que tem as profecias, que a gente encaixa aí mais ou menos com o livro de Apocalipse lá do Novo Testamento. Então, mesmo sendo um livro do Antigo Testamento, ele também contém profecias. Então, há uma parte dele, metade dele é histórico e metade dele é profético. E Daniel, né, só uma observação aqui para a gente fechar Daniel, ele é o profeta que estava lá no exílio e começa a orar, fala: Deus, pelo tempo que o Senhor falou que a gente ia sofrer, está acabando o tempo, mas eu não estou vendo ninguém se levantar. Deus, cadê o povo? Deus, cadê os líderes? Deus, como é que o Senhor vai fazer para levar o seu povo de volta? E essa era a oração de Daniel, né? Que o povo voltasse e saísse do exílio. No pós-exílio, a gente vem falar sobre esses três profetas: Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, ele vem profetizar para o povo, reanimar o povo, e ele vem falar sobre a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele fala sobre essa questão da motivação do povo para construir o templo, né, para voltar a cultuar, para voltar a se reunir novamente. A gente vê em Zacarias, ele é o cara que é instrumento de Deus também para trabalhar sobre o término da construção do templo, e ele também tem algumas profecias, né, que vai aparecer aí lá junto com Daniel e também Apocalipse, que ele também tem uma parte profética. E para a gente finalizar, a gente vem ver Malaquias. Malaquias é no finalzinho da Bíblia mesmo, no período cronológico ele está no final, que ele é um profeta que profetizou no período pós-exílio, e ele vem agora profetizar para o povo que estava com o coração ainda com posturas erradas. Então a gente vê um profeta batendo na tecla ali que a gente não tem que viver dessa forma. Olha, você não pode conduzir dessa forma. Olha, você não pode fazer dessa forma. Então ele vem cobrar e exigir uma postura diferente do povo de Deus que estava vivendo de forma errada. Então a gente encerra aí num período antes do cativeiro, período cativeiro e período pós-cativeiro, vai te facilitar a compreender um pouquinho sobre as profecias. E a gente encerra assim o Antigo Testamento. Está aqui a nossa revista, que tem sido bênção neste tempo para a vida da nossa igreja. Eu perdi um vídeo, está aí no nosso canal do YouTube, então volta, pode assistir novamente, pode assistir quantas vezes você precisar. A gente fez vídeos pequenos, vídeos bem interessantes, com um material e um conteúdo legal, preparado para você continuar aprendendo da palavra do Senhor. E a gente também tem outro módulo para você fazer, que é do Novo Testamento. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se você ainda não nos conhece, pode estar, seja bem-vindo e pode ficar à vontade em nosso meio. Nós somos da Igreja Batista Central de Patinga e nós estamos aqui para servir você e para que você cresça mais a cada dia. Deus te abençoe.